Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. O 166. É? É isso? Já tivemos 166 vezes, ou cara a cara, ou ecrã em ecrã, juntos, já viste? Isso é mais do que eu tive com alguns amigos meus nos últimos anos, provavelmente. Ah, sim. Há poucos amigos com os quais se está uma vez por semana durante 3 anos, vai aí, né? Já vai. E especialmente agora em pandemia, não é? Sim, sempre. Ou seja, consistentemente. Às vezes é aquele, estás 3 ou 4 vezes numa semana, depois, às vezes se cá estás um mês sem ver, ou assim. Mas é verdade. 165 episódios, fora os 70 extra. Que pronto, fora os extras. Exatamente. Gravados no mesmo dia, não é? Portanto, não acresce às vezes que estamos juntos. Mas é mais tempo que estamos juntos. Mas é mais tempo em que estamos a falar. A dizer como merda. tal, não me choca ver-te de roupão, como agora, por exemplo. Não é? Já é... Sim, então, estou, mas atenção, não estou de pijama. Estou só de roupão, já fui correr, tomei banhinho e voltei a vestir o... E porquê essa escolha? Isso é uma questão, é isso que me intriga. Porquê essa escolha de indumentário? Porque uma coisa é tipo roupão de hotel, que sais do banho ou da sauna e metes o roupão. Outra cena é roupão sobre roupa. Não é? Porquê isso? No fundo está sob uma t-shirt, que é uma t-shirt mais de andar por casa, e calça de fato de treino. E então pensei, vou vestir uma camisola... isto é mais confortável, percebes? Porque assim, mas tenho um bocado de calor. Olha, tu antes de começar o podcast tiveste de tirar a camisola, fazer aquele exercício que e mostrar os meus mamilos, que é um pesadelo para os homens, muitas vezes, não é? Na rua, que uma pessoa tem que fazer isso num restaurante e sabe que vai ficar ali em tronco nu, então tem que fazer uma espécie de contorcionismo, puxar a t-shirt para baixo para tirar. Eu, se tiver calor, basta-me abrir o roupão, por exemplo, e depois continuar ainda com mais calor, ou seja, tenho temperaturas intermédias. Eu tenho algumas dúvidas, porque, por exemplo, em minha casa, quando eu era puto, nós tínhamos roupões, mas era para combater este malefício da população portuguesa, que já aqui falámos, que é o frio no inverno, não é? Então estavas às vezes de pijama ali ao fim de semana, metias o roupão grosso e tal. Uma vez, aliás, há uma história da mitologia da minha família, em que eu estava a tentar meter leite a aquecer para ir comer o choca-pique, e o meu roupão, a manga pegou fogo e eu comecei a arder todo. Olha, isso é bom. E comecei tipo, e tirei. E quando olhei, os meus irmãos estavam-se a rir de mim. Tipo, não foi de género, vamos ajudá-lo. Não, estavam-se a rir. Tipo, tiveste prestes. Aliás, acho que começaram a chamar durante algum tempo o Tocha Humana. Mas havia essa cena do roupão. Mas já há muitos anos que não opto pelo roupão. O roupão tem qualquer coisa de Hugh Hefner, não é? Ou seja, aquela coisa de andares de roupão, aquele roupãozinho de seda. Se for aquele roupãozinho de cetim ou de seda, sim. Este não. Este roupão não é para seguir ao banho. Eu tenho um para seguir ao banho, mas é raro usar. Aquele que é mais de hotel, que é tipo feito de toalha, não é? De material de toalha. Sim. E que ajuda a secar. Esse é raro usar. Este é aquele que eu ponho por cima do pijama se o pijama não me chegar por estar frio, lá está. Sim, claro. E claro, depois... eu visto uma camisola, tu vestes o teu... Neste caso não é pijama, mas é como se fosse, não é? Foi para não voltar a vestir o pijama, vesti uma calça de fato de treino e uma t-shirt, mas no fundo podia ter vestido o pijama. Bem, os nossos ouvintes brasileiros que, se por acaso ainda não souberem que camisola em Portugal é uma sweater... Não é? Vão ficar a pensar que eu visto uma camisa de noite, porque no Brasil camisola é camisa de noite. Sim. Olha, também se não sabem são burros, é o que eu tenho a dizer. Agora, camisola, não se percebe logo o que é que nós estamos a falar. É isso também, cuecas, tipo, para eles é muito estranho uma mulher usar cuecas. Cuecas é uma coisa calcinha, de homem. Né?
Calcinha. Calcinha. Olha, já que estamos falando de calcinha, estás a fazer tipo arrumações da tua secretária enquanto. Não, estou só a sacar uma Enquanto falas caneta para escrever aqui merdas. Tipo, coisas que tens de fazer quando isto acabar, tipo, comprar cebolas no supermercado. Não, para ir anotando os temas, que é para depois no fim me lembrar. Te lembras, esqueces de sempre, está bem. Não, porque depois Muito invento, mas eu não sei. Mas olha, não tenho caneta, mas vai falando. Estava-te a dizer Exato. que já que estamos falando de calcinha, Sim, falando de calcinha. maluco, calcinha, quem fala de calcinha fala de esboceta, quem fala de esboceta fala de mulher, Dia Internacional da Mulher, né? É aí! Estamos gravando. É isso. Estamos a gravar no Dia Internacional da Mulher e há tanto para falar sobre isto, especialmente dois homens, não é? Sim, nós homens. pensámos em convidar uma mulher para isto, só que ia atrapalhar, falam muito e depois é muita confusão, não vale a pena, não é? Então acho que é melhor nós homens falarmos do que é ser mulher, não é? Exatamente, não é? Hoje uma amiga minha escreveu com alguma graça, diz: hoje é aquele dia em que o patriarcado nos passa a mão pelo pelo, não é? Também nunca estão satisfeitas Eu com achei nada. Nunca estão Ao que satisfeitas eu com nada. E diz ela que ela tem uma certa razão, aquela coisa, vamos dar uma florzinha, uma rosa, as mulheres chegam ao trabalho e uma rosa, se calhar preferiam, olha, pá, porque é que não pagas 2 horas de babysitter para eu ir beber copos com a minha amiga e os meus filhos ficarem em casa, não é? Mas quando ela escreveu que hoje é o dia em que o patriarcado nos passa a mão pelo pelo, eu respondi, isso era antigamente porque agora é tudo depilado, não é? Tipo, já não tem pelo, não é? Sim. Não, quer dizer, como mas, ela... há muitas que têm. É? Há muitas que fazem Sei. questão de ter. Mas eu fiz que se ela conhece muito bem, mas não poderia ser o típico comentário misógino, não é? Cá está ele depilado, isso é porque são os homens que obrigam as mulheres a depilar-se, não é? Sim, há pouco tempo andava aí uma ilustração, pronto, um cartoon a recircular que era um homem todo peludo a dizer para a mulher: porque é que não te depilas? Porque ela tinha um bocadinho de pelos nas pernas. Aquela cena de que os homens podem ser peludos, mas pá, não são os homens que obrigam as mulheres a depilarem-se, né? As mulheres também depilam-se porque querem, se não quiserem não se depilam. Sim, mas provavelmente se tu fosses giro e uma mulher tivesse as pernas cheias de pelos e os vacos cheios de pelos, tu provavelmente não ias achar sexy. Não iria, como ela não acharia sexy se eu aparecesse de outra forma também. Se eu aparecesse obeso Tá bem, mórbido. mas são padrões de belezas para o qual as pessoas contribuíram zero e aos quais estão sujeitas. Não é? É o que é, mas Agora, se quiseres sujeitos cortar com isso, são cortas. Claro, agora, eu não sei porque nunca me tive de depilar, não sei até que ponto a subjugação ao padrão da depilação é uma coisa horrorosa. Se calhar as mulheres vão dizer: epá, eu adoraria não ter que me depilar. Também já conheço mulheres que eu acho que se gostam de depilar, repara, não sei mesmo, não sei se dissesse a todas as mulheres: vocês não têm que se depilar, o que é que achas que aconteceria? Achas que a maioria dizia: ok, então está bem, tipo, eu acho-me sexy assim? Não, acho que não. Porque, por exemplo, Acho que nós, claro que não é a mesma acho que coisa. se fosse assim tão mal, não se depilavam. Não é mesmo, também era mau usar espartilhos, chegavam a partir costelas e tinham que usar, não é? Porque Também era é verdade, o também é padrão. verdade. Também é verdade. Também são bem burras. São bem burras. Não, percebo que seja uma coisa imposta pela sociedade, o padrão, como há para os homens outros padrões. Né? Mas, portanto, acho que as mulheres se sentem mais bonitas. A maioria das mulheres se sente mais bonita e sexy depilando-se, tal como se sente mais bonita e sexy maquilhando. Apesar de muitos homens dizerem que preferem mulheres que não sejam muito maquilhadas, e as mulheres continuam a maquilhar-se muitas vezes muito. Assim, portanto, mulheres excessivamente maquilhadas, para mim é um turn-off. Tipo, pois, para mim também. Aquelas mulheres que têm máscaras autênticas, para mim é um turn-off. Não gosto. Agora percebo, é giro, um batom, um rímel, tudo bem, acho que faz. Agora, o que eu acho é que, até que ponto, onde é que estará a linha entre aquilo que é cultural e aquilo que é evolutivo? Porque, por exemplo, alguns dos aspectos da maquilhagem servem para vincar traços de a mulher que os homens acham atrativos do ponto de vista evolutivo. A boca carnuda, por exemplo, as maçãs do rosto mais proeminentes, que são sinais de fertilidade, não é? Já ninguém pensa mais nisso. rosadinho, o blush mais rosadinho, que é para parecer mais saudável. Para ser mais saudável, sim. Claro que isso não inclui unhas de gel e piercings nas unhas. Só queria deixar aqui que evolutivamente acho que isso não inclui.
Eu não conheço um homem que goste daquelas unhas de gel grande e pontiagudas. Epá, deve haver de certeza. Pá, Tem que haver. Portanto, não me Tem que digam haver, que as tem mulheres que haver. usam isso para os homens. Então é para atrair um certo tipo de homem, se calhar, não é? O gajo da Casa dos Segredos, é possível. Sim. Não sei. Ah, O gajo do também acho tuning, que há né? O coisas gajo que as faz mulheres- tuning ao carro deve gostar que as mulheres Também- façam tuning às unhas. Deve Sim, ser. mas também acho que há coisas entre as mulheres, tipo esses exageros, que também têm a ver com as outras mulheres e não exclusivamente com os homens. Eu Tem acho que tem mais a é. ver com isso, sinceramente. Muitas das coisas acho que tem mais a ver. Agora, também há o outro lado, que é, da mesma maneira que há elementos que, seja a roupa ou a maquilhagem, podem sublinhar nas mulheres de forma aos homens acharem mais atrativo, não é? Algo que apenas sublinha esse traço, essa questão evolutiva. Também o contrário, tipo como os músculos, como se calhar a barba ou os pelos, também podem ser, imagino eu, um reforço dessa ideia de masculinidade para algumas mulheres, não é? Sim, de proteger, de proteção, não é? E proteger as crias. Não sei se será apenas de proteção, mas de recursos, de poder caçar, de poder providenciar, não é? Sim, pois, Não- eu não estou a dizer, exclusivamente proteção proteção. nesse sentido também, de providenciar. Sim. Por exemplo, Mas eu acho que o mundo é, no fundo, é injusto, porque as mulheres queixam, temos que depilar e usar na altura dos espartilhos e o que seja, não sei o quê. Os homens não têm nada que possam usar e que os faça parecer mais popozudos. Não tem nada. A mulher pode vão para o ter. ginásio. A mulher... foda-se, mas ir para o ginásio dá trabalho e cuidar do corpo. Meter uma calça com enxumaços no cu para fingir que tens cu ou para fingir que tens mamas maiores não custa nada. E as mulheres podem usar salto alto, que faz as pernas e o cu parecer melhor e fazer parecerem mais altas. Usar enxumaços no cu Também, e nas mamas. também destrói os pés e estás a rascar às Não 2 deve da ser manhã, assim já tão mal, consigo. senão não usava. Depois, meter a falar dos partidos, sim. enxumaços no cu e nas mamas, a maquilhagem, as extensões do cabelo, as unhas. Depois dizem que o homem é que é mentiroso, né? E que não é honesto. Mas o homem depois não tem nada que possa usar. Um homem que queira usar, imagina, uma t-shirt que tem músculos por baixo e a mulher isso se descobre, o gajo é gozado, até mais não. Mas a mulher pode usar enxumaços nas mamas e no rabo, que é totalmente aceitável. Mas hoje em dia os homens também podem fazer operações plásticas em que metem um rabo novo, não é? Mas isso é operações plásticas, ainda tem um commitment diferente, respeito mais. Mas olha, devo-te dizer que neste Dia da Mulher nós devemos ser os únicos a estar a falar sobre a mulher nestes termos. O que Não, deixa porque de eu ter acho a que sua depois graça. isso cria expectativas para a mulher e para o homem que faz com que depois aconteçam muitas das desigualdades. Eu acho que se a mulher se conseguisse livrar disso, não é? Acho que era muito mais igualitária a sociedade também. A mulher precisar ou sentir que precisa de ser falsa, de ter 500 filtros na cara quando põe fotos no Instagram, de ter que ter sempre maquilhado, de ter que estar sempre isto. A mulher sentir que tem essa necessidade. E essa necessidade pode ser... retroalimenta-se, não é? Não é só os homens Também, e o patriarcado, e depois as mulheres entre elas, são elas que querem também mais tu estás likes, não é? Não utilizaste- são completamente Claro. Mas tu imunes estás de a falar também, estás a responsabilidade. falar de extremos, que é, tu estás a falar da palavra falso. Pá, eu acho que nem todas as mulheres que se pintam e que se cuidam veem aquilo como falso, veem aquilo como algo que gostam, como tu se calhar quando vais sair gostas de pôr uma boa camisa branca e arregaças as mangas e penteias-te, ou seja, nem tudo o que nem seja tudo- mudar, tipo, em exagero, uma coisa é acentuares um bocadinho os teus traços, como tu estavas a dizer. Outra coisa é tu seres outra pessoa. Não é? Ok. Aí é diferente. Tipo, simulares teres umas mamas maiores ou um rabo maior não é ser falso. Imagina Sim, que os homens saíam com meias nas cuecas para fingir que têm um pênis gigante e depois não tinham. já deve haver gajos que fizeram isso de certeza. Pois e são os anormais. E porque é que as mulheres quando fazem isso é na boa? Olha, mas eu queria, como tu sabes, eu sou uma E eu pessoa digo isto que com gosta- empatia, porque deve ser horrível sentir que há essa necessidade e essa pressão da sociedade para isso. E essa competição Mas repara, muitas vezes. a cena dos pelos nos sovacos é uma questão de hábito e cultural, ou seja, imagina se a partir de agora Sim. todas as mulheres começassem a usar, na próxima geração já nenhum homem achava estranho, tipo os miúdos que têm, imagina que agora os miúdos que têm 3 anos, 4 anos, não é? Daqui a 20 anos, se nos próximos 20 anos todas as mulheres deixassem crescer os pelos, não passava a ser uma coisa feia, isso é claramente uma questão cultural, não é? Não, Sim, talvez. Não sei. Achas que pelo no... E as modas são cíclicas, não é? Pelo no pipi vai voltar? Eu acho que não. Eu acho que há mulheres que ainda têm pelo no pipi, eu acho que depende muito.
Foda-se, mas isso há tudo. Estou dizendo a maioria. Epá, eu acho que tudo é cíclico. Eu acho que tudo. Vai haver uma altura em que daqui a não sei quantos anos que vais ter um matagal e que vai ser altamente. Eu acho que não. Agora, há uma questão, aquele há uma ponto sem questão retorno. prática. Aquele ponto Há sem uma retorno. questão prática, também pode ser, mas há uma questão prática a favor, tanto para os homens como para as mulheres, da chamada jardinagem pública, não é? Que para a prática do sexo oral é muito melhor, não é? E Tipo, esteticamente? É mais especialmente no caso dos homens também, não é? Porque imagina, estás a fazer um bico a alguém e estás ali com o nariz num tufo de pelos, não é agradável. Não é? Ou ir aos tomates e estar a lamber um... Sim, parecem ainda fios tem de ovos, ali- fios de ainda ovos tem ali- secos ou uma merda assim. Sim, e depois aquilo tem lá bocados de cotão e não sei o quê, também Sim. não é agradável, não é? Portanto, isso também é normal. Sim. No caso das mulheres, em que o pelo ainda interfere um bocado mais com a procura e o encontro do Shangri-La feminino, não é? Que muitos homens não conseguem. Assim, há muitos homens que aquilo já depiladinho não encontram. Sim. Imagina com aquilo escondido, não é? A não ser que estejas a fazer um jogo, tipo, onde está o tesouro, Onde está o óleo. para dificultar. Mas pronto, olha, mas ainda em relação ao Dia das Mulheres, eu queria apenas dizer, como tu sabes, eu sou uma pessoa bastante religiosa e que estou constantemente a citar as escrituras, e queria dizer que se não fosse a Eva, não é? Porque nós todos sabemos que somos todos descendentes de Adão e Eva, não é? Que o mundo tem 6.000 anos. Por isso é que somos todos meio atrasadinhos, não é? E Somos que, filhos de irmãos. e que se não fosse a Eva, ou seja, sem a curiosidade e a transgressão da Eva no Jardim do Éden, que não haveria nem conhecimento nem livre-arbítrio. Porque o conhecimento e o livre-arbítrio surgem do facto da Eva ter comido o fruto da árvore do conhecimento, que não é uma maçã, apesar de muitas pessoas acharem que é uma maçã, só diz que é um fruto, não é? E foi ela que disse: "Oh Adão, tu és um bocado totó, meu, estás aí, andamos aqui todos nus, não sabemos nada, eu vou ali morder." E a partir daí, aquilo que na Bíblia diz que foi a queda do homem, que o homem podia andar tranquilo e tinha tudo de comer e não sei o quê, para mim foi o contrário. Foi, aliás, a cena, imagina isto, que género de religião é que tu achas mal comeres da árvore do conhecimento, não é? Que o conhecimento é uma coisa má, tipo, ou seja, logo no Gênesis, pá, a Bíblia diz ao que vem, que é, pá, vamos ser todos estúpidos, não é? Claro, Tipo, não... você até mesmo o vírus, o Covid não quer a vacina, não é? E o conhecimento acaba por ser um bocadinho a vacina contra o fanatismo religioso, não é? Pelo menos o fanatismo. Já não digo contra a religião em si, mas contra o fanatismo. Mas olha, nós podemos estar aqui a falar longamente sobre as diferenças de salários, sobre as oportunidades. É engraçado, hoje tive uma reunião de manhã. Já falámos muito, tive uma reunião de manhã e foi muito curioso e estivemos a falar nisso, que é, tudo depende muito do contexto, ou seja, ninguém nega que na maioria dos sítios do planeta, em muitos sítios, as mulheres ainda estão em desvantagem, seja salarial, seja de igualdade social, de fazer as mesmas coisas. Nós sabemos isso. Mas, por exemplo, estávamos a falar no meio, havia um amigo meu que trabalha em publicidade, ele estava a dizer, pá, no meio da publicidade, dizia-me ele, enquanto realizador, que agora tem que haver, ele diz que há uns concursos e as agências têm que meter pelo menos uma mulher. E ele disse, pá, eu nunca senti que as mulheres realizadoras fossem prejudicadas em relação aos homens realizadores. E ele dizia, pá, na minha família... Tipo, a minha mãe sempre ganhou mais do que o meu pai, tem uma carreira académica maior, as minhas irmãs são divorciadas. Ele estava a falar do exemplo dele, não é? Eu entendo isso, não é? Eu acho que, por exemplo, eu e tu provavelmente movemos, e muitos dos nossos ouvintes, em meios em que essa igualdade é maior. Não estou a dizer que é total, não estou a dizer que é maior, possivelmente. Mas, mais do que tudo, e mais uma vez, como nós gostamos de falar de matizes, pá, depende muito do que é que estás a falar, de que meios é que estás a falar. Porque, por exemplo, no meio do literário, pá, hoje em dia, nos últimos 20 anos, não há nenhuma mulher que não possa publicar um livro ou que não possa ter um cargo de edição, acho eu, em detrimento de um homem. Aliás, hoje em dia, quem papa os prémios todos são as mulheres. Muitas vezes são as mulheres, não é? Porque... Sim, acho que no mundo das artes e do entretenimento, as mulheres até se pode discutir, por exemplo, no mundo da televisão, pá, as mulheres mais bem pagas, as pessoas mais bem pagas na televisão são mulheres, não é? No meio digital, as influências mais bem pagas são talvez mulheres. não nas administrações, não é? Administrações, tipo, se fores ver a administração da empresa, Sim, ou eu estou a ver TV, do ponto de vista de quem faz e quem produz o entretenimento. do entretenimento, sim, não quem do dá a parte cara, do executivo, sim.
em termos de música, quer dizer, as mulheres não ficam propriamente atrás dos homens, não é? Em termos de prémios, internacionalmente muitas mulheres são as maiores, não é? As Lady Gagas, as Taylor Swifts, as Billie Eilish. Portanto, eu acho que aí não há assim tanto problema, e por isso é que me irrita um bocadinho quando se fala de salários e da desigualdade salarial que existe ainda em algumas áreas e em alguns países, ou das mulheres ganharem menos, fala-se, lá está, o que é que gera a atenção e a discussão. Essa não sei das quantas ganha tanto como o Brad Pitt. Quer dizer, quando há senhoras da limpeza todos os dias a ganhar ordenários miseráveis abaixo do ordenado mínimo, e é um trabalho quase exclusivamente de mulheres, não é? E aí vem da falta de oportunidades para outras áreas e de acesso à educação que se calhar houve noutra geração. E discute-se pouco isso, e discute-se os salários milionários das atrizes em Hollywood. Que é uma coisa... E a discussão para mim fica logo, e depois pode dizer, mas tem que se começar por cima para dar o exemplo. Não tem nada que começar por cima para dar o exemplo, tem que começar por baixo pelos mais desprivilegiados. Sim. E então é uma discussão. Olha, que é mas por falar desses privilegiados, e para falar deste tema do Dia da Mulher, acho que há um bom exemplo, que é no mês de janeiro o Supremo Tribunal de Justiça, em Portugal, condenou um homem ao pagamento de mais de 60 mil euros à ex-companheira pelo trabalho doméstico que esta desenvolveu ao longo de quase 30 anos de união de facto. Uhum. O que o acórdão diz é que o exercício dessa atividade doméstica resultou num verdadeiro empobrecimento dela, imagino eu, e da respectiva libertação da realização dessas tarefas do outro. Ou seja, o que eles dizem aqui, eu estava a ler isto porque tu podes acordar que eu vou trabalhar fora e tu cuidas dos filhos. O que eles dizem aqui é que não foi isso que aconteceu. Uhum. Ou seja, que esta mulher não teve essa capacidade dessa negociação de dizer que tu fazes isto, eu trato do dinheiro cá em casa e trato dos filhos, que aquilo foi uma coisa imposta pelo marido. E como tal, como ela não pôde desenvolver outra atividade e teve que desenvolver essa atividade e não teve nenhum retorno disso ao fim de 30 anos, que ele lhe devia esse dinheiro. Tu achas isto justo? É difícil, cada caso é um caso. Isso é sempre complicado porque faz parecer as mulheres umas coitadinhas e umas atrasadinhas. Não conseguiu, foi subjugada pelo marido. Mas ela não se podia divorciar, não podia dizer, não, desculpa, eu não quero isto, esta vida, de ficar aqui em casa a fazer as tarefas e vá à minha vida. Portanto, é muito difícil esse tipo de decisões porque faz parecer a mulher uma coitadinha que realmente é inferior e que não tem capacidade de bater o pé ou fincar o pé e de fazer o coisa. Esse argumento, tu também podes usar esse argumento sobre as vítimas de violência, que é, ela podia ter vindo embora e podia-se ter defendido. Mas uma coisa é haver violência, mesmo uma subjugação, vai haver um crime, não é? Não é? Se há violência, é o crime da parte da pessoa. Se calhar utilizei a palavra mal subjugação, porque eu acho que o acórdão não fala dessa palavra. Depois há outra coisa que é, ela não foi paga por fazer as tarefas domésticas, certo? Mas enquanto não teve de trabalhar, não é? De ganhar dinheiro, ele pagava a casa, pagava as contas, portanto, ela ganhou, não foi paga por esse trabalho, foi paga em géneros, salvo seja. Agora, eu não tenho nada contra de, quando o casal decide isso, de depois se separam, de haver algum tipo de compensação para a outra pessoa não ficar abandonada. Isso acho que sim. E agora, acho que se leva ao extremo, porque há mulheres que não querem também trabalhar, e como haverá também homens que se encontram e depois separam-se. Há casos então, olha, eu vou tentar de mulheres, claro que isto é sempre residual, né? Normalmente a mulher sai mais prejudicada do que beneficiada, mas claro, há cenas residuais em que há mulheres que depois continuam a receber a pensão do homem e já têm outro marido, mas não se casam no papel, porque se casarem perde direito à outra, e então ficam a viver juntos só. Ela já trabalha, se calhar, o outro marido trabalha também e ficam ali a mamar. Isso acontece muito mais até nos Estados Unidos do que cá. Agora, depende, não sei se concordo ou não concordo, depende dos casos. Haverá casos em que é justo, outros que não haverá justo, mas lá está, é tipo, mais vale deixar cá fora uns quantos culpados do que prender uns inocentes, não é? É como subsídio de inserção, mais vale dar a pessoas que não merecem, mas todas as que merecem terem do que alguns ficarem árteis. Vamos ver se conseguimos entender esta linguagem jurídica dos acórdãos, que é sempre um bocadinho complicada. Mas dizem eles, teremos a nossa patrona advogada para nos corrigir. Exatamente, vamos pedir-lhe à doutora. Desde há muito que a exigência de igualdade é inerente à ideia de justiça.
Acho que isto é claro. Pelo que não é possível considerar que a realização da totalidade do trabalho doméstico de uma casa, onde vive um casal em união de facto, por apenas um dos membros da união de facto, corresponde ao cumprimento de uma obrigação natural fundada num dever de justiça. Não é? Ou seja, o que eles estão a dizer é que, que isto não é uma obrigação de uma só pessoa, certo? Imagino eu. Claro. Que ambas as pessoas têm essa... Pelo contrário, tal dever reclama uma divisão de tarefas o mais igualitário possível, sem prejuízo da possibilidade de os membros dessa relação livremente acordarem que um deles não contribua com a prestação de trabalho doméstico, na lógica de uma especialização de contributos de cada um. Sim. Pronto. Pá, mas aí depende, ela trabalhava ou não? Imagina, se ela também trabalha e era aquela que fazia tudo em casa, e o gajo estava-se a cagar, claro que sim. Agora, se ela não trabalhava, ele trabalhava, ele havia de ter que ajudar em casa, porquê? Também não acho justo. Mas partes do princípio, não é? Segundo este princípio de igualdade ou seja, igualdade quer dizer justiça, de que o facto de trabalhares fora não significa, não te iliba de não fazeres o trabalho em casa. Ou seja, tu tens que chegar a esse acordo com o teu cônje. Se a outra tens pessoa, que chegar a esse acordo com o teu cônjuge. Tens que chegar ao acordo, mas foda-se, livre, não é uma conversa. Então é tipo, olha, eu trabalho, tu não trabalhas. Trabalho? Não estou a dizer que não estás a ver, mas estás a dizer que tu não trabalhas. Ou seja, essa pessoa está a trabalhar. Não trabalha até nada. A forma, repara, não tu é disseste paga por uma isso. forma... Não é, então não trabalho. Não é Está um bem, mas não trabalho. trabalha. Então não és, foda-se, desculpa lá. Tu estás a limpar Dá trabalho. repretes, mudar Não é um fraldas, emprego, vá. fazer Não comida. é um emprego. Está bem, mas Não a é um própria emprego. maneira como tu... E aí estás a falar de filhos. utilizaste Eu estou a falar palavras, de cuidar de uma da forma casa, inconsciente. Tu disseste de uma forma inconsciente que é eu trabalho, tu não trabalhas. Não, ambos trabalham. Não trabalho nada. Do trabalho, não, porque é o meu trabalho trabalho era num sentido de Sim, emprego. Eu tenho emprego, mas- tu não tens um emprego. Está bem, mas trabalham, ou seja, os dois estão a trabalhar. Tu podes ou seja, o facto daquela pessoa poder ir todos os dias sair, chegar a casa, ter as cuecas lavadas, ter a comida feita, isso vale tempo e vale dinheiro. Se não houvesse isso, essa pessoa tinha que usar o seu tempo que está no trabalho a fazer essas merdas, a esfregar as suas próprias meias. Certo, mas não é por isso que é um emprego. Está bem, mas é um trabalho, ou seja... Dá não trabalho, podes... não é um trabalho. Não, Dá trabalho. claro Acho que é uma questão semântica. Isso Dá é uma questão trabalho. semântica. Claramente é uma questão semântica. Ou seja, há donas de casa que trabalham mais do que gajos que estão, Nas vamos repartições imaginar, das finanças, claro. ou um broker, não é? Estás um broker, estás lá a coçar os tomates, a ver o teu Facebook, a ver as coisas a passar. Vou comprar agora aqui 1000 ações não sei de quê. Tu andas bem que é com que é mais cenas contra trabalho? os brokers. Nos últimos 3 episódios mandaste larachas aos brokers. Acho que foi só no E último. aos traders. Foi? Sim. Acho que foi só no último. Mas olha que tive um trader, acho que é trader, que mandou uma mensagem a dizer que eu tinha feito uma sugestão no livro e ele agradeceu e que ia ler porque é a profissão dele. E ele não estava zangado comigo. Portanto, Ainda não sabes, não está a fazer uma espera aí agora à porta de casa. Não, mas eu percebo isso. Acho que quando os dois têm um emprego e depois há um que não trabalha, que não ajuda em casa, pá, é uma besta essa pessoa. E normalmente é o homem, não é? Que é uma besta. Agora, se alguém tem um emprego e a outra pessoa não tem um emprego, eu parece mais do que óbvio, acho que nem sequer deve ser uma discussão de... Mano, já que, olha, não tens um emprego, ou porque estás desempregado e não arranjas e não consegues e estás difícil, ou porque não coisa, contribuis tu de outra forma, o ONU está do teu lado, de contribuis para a relação e para o PIB do casal de outra forma, que é ajudando em casa já que não tens emprego. mas contribui para o PIB do casal. Sim, mas não parte de ti que não tens emprego, não parte da outra pessoa. Tem que partir Não, pode de partir ti. de outra pessoa. Outra pessoa pode dizer assim, seja homem ou mulher, pode dizer assim, olha, porque nós queremos que fiques em casa e laves tudo. Pode ser um homem a ficar em casa. Mas isso é outra e coisa. Cuides dos miúdos, e cuides dos miúdos até eles irem para a escola, eu vou trabalhar que eu trabalho. Podes chegar a esse acordo. Mas isso é outra coisa. Isso é quando há filhos e quando há essa decisão de, ok, é melhor alguém ficar em casa. Mas neste caso havia filhos. Pronto. Agora, há situações em que não há filhos e simplesmente uma pessoa, o outro diz, tu ganhas o suficiente para o nível de vida que a gente quer, eu não me apetece trabalhar. É isto que acontece. Em muitos casos, não é? Olha, mulheres de jogadores da Não me bola, por apetece exemplo. trabalhar? Sim, não sei. Não me apetece trabalhar. Não preciso trabalhar Não sei. porque já tenho E quantos dinheiro homens é que suficiente. dizem que não queres que... Também há muito... O que eu me lembro, não sei se hoje em dia é assim, é o contrário. Eu não quero que tu trabalhes. Também, A é o minha que não eu estou a trabalha, dizer. fica em casa. Pronto, se for assim, se for quase tipo uma espécie de coação, é totalmente diferente aí. Pronto. E Mas felizmente há isso muitos cada vez homens- acontece menos porque as mulheres são mais Acho que independentes acontece e menos, mas espertas. havia muitos homens que queriam isso, não é? Que para eles até era uma vergonha que a mulher trabalhasse. Claro, não é? pronto, mas isso é outra coisa. Agora, Muito bem. depois também há a questão de
E se alguém do casal não se importar de... Está tudo cagado em casa. Imagina, há um que é tudo limpinho. O pó limpo, Sim. tudo e aspirado todos os dias. E a outra pessoa diz, epá, para mim chega-me a aspirar ou limpar o pó uma vez por mês. Ah não, mas tu tens que ajudar como eu faço. Não, mas eu não quero, para mim está bom assim. Provavelmente essas pessoas não vão ficar juntas muito tempo. É Uma difícil as também, questões não de é? limpeza... Claro, mas as questões de limpeza, como tu sabes, são questões essenciais. Ou seja, normalmente nos casais eu imagino que a higiene pessoal e a higiene de casa esteja próximo aos níveis de exigência. Tipo, ninguém vive com um porco, não é? Que alguém que acha que é um porco, não é? Nem ninguém vive com alguém que acha que é um obcecado da limpeza. Eu acho que isso... Porque assim, se a maioria dos casais... Eu conheço muita gente. Está bem? Não estou a dizer que não existe, existe sempre. Estou a dizer se para a maioria dos casais os grandes problemas, os focos de discussão são, há estudos que dizem isto, são as questões das tarefas domésticas, não é? O que é que eu faço, o que é que tu fazes? Imagina se estão em polos completamente opostos, não é? Tipo, eu não limpo retretes, só limpo retretes de mês a mês e a outra pessoa é obcecada com limpar retretes todos os dias. Eu acho que esse casal não aguenta muito tempo junto, não é? Sei, pode ser também uma boa unir forças, não é? Tu sujas, eu limpo, foda-se, o casal perfeito. Havia um reality show que era... Os gajos mandavam gajos obcecados com limpeza, não é? Mesmo obcecados, tipo, que não é um gajo que é limpinho, não é um gajo obcecado, não é? Mandavam para casa de hoarderers, de acumuladores, não é? E tinham que... normalmente o que acontecia era que os acumuladores não faziam nada e os gajos limpavam a casa toda dos acumuladores. Portanto, no fundo, aquilo era arranjar-se um empregado... O conflito era que os acumuladores passavam-se quando os obcecados com limpezas iam ter que mandar esta merda fora. Não é? Mas eu acho que mais vale abdicar, se calhar, de uns jantares fora e de umas férias, porque nem toda a gente pode, não é? Mas para ter alguém em casa que, nem que seja uma vez por semana, vá dar um jeitinho, que é para evitar essas discussões. Sim, sim. Acho que é uma coisa... E não só a energia, tipo, imagina, ninguém apetece fazer sexo a seguir a aspirar a casa, lavar a louça e limpar o pó. Completamente. Não apetece. E se já tiveres tudo, imagina, chegas a casa e está tudo limpinho, até apetece mais outras coisas. Mas eu vou dizer uma coisa que é... Na minha atual relação, eu acho que um dos pontos de equilíbrio é essa divisão de tarefas. As coisas ficaram mais ou menos delineadas... e são muito orgânicas. Raramente é preciso dizer ou faço isto ou aquilo, são muito orgânicas. Já tive o contrário. Não é? Se calhar é também por isso é que isto dura. É por causa das tarefas domésticas. Não, mas já tive o contrário, que é haver um desequilíbrio e isso ser uma fonte de conflito. Tipo... Vai piorando com a idade, não é? Eu vejo toda a gente vai normalmente piorando. Normalmente as pessoas vão implicando com merdinhas. Aqui em casa também funciona bem, que é o que a empregada não faz, faço eu, e a minha namorada não faz mais nada. É assim que funciona. Basicamente é assim. Portanto, no fundo, quem daqui a 30 anos vai receber 60 mil euros és tu. Sim, é isso. Não, porque e depois a tua namorada vai dizer: não, mas ele não trabalhava. Ele não trabalhava, estava lá em casa, o gajo não trabalhava. Não é um emprego. O emprego. Então o gajo estava com que emprego? O gajo estava lá, cozinhava, fazia umas merdas. Tenho uma empresa. Portanto, mas sim, faço a comida. Base de comida, compras, não sei o quê. Ela também faz alguma coisa, mas pronto, não fica muito mais para ter que ser feito. Mas liberta tempo. E como temos a cadela, acaba sempre que é preciso muito mais limpeza, não é? Muito mais vezes a aspirar e a mudar tapetes e mantas do sofá e não sei o quê. Olha, queria tirar o chapéu à primeira página do jornal Record hoje. Acho que vamos discordar. É? Ok. Por ter feito a capa por causa dos 3 atletas portugueses que ganharam medalhas. Oriol Dongmo, originário dos Camarões, que se naturalizou portuguesa e que ganhou a medalha de ouro do triplo salto. O Pedro, eu não sei se é Pichardo ou Picardo. Sabes como é que se diz? Eu acho mais piada dizer Pichardo. Ok. Um cubano que desertou e que veio para Portugal e que ganhou também o triplo salto, e Patrícia Bravo Mamona. Este nome dela, eu não sabia que ela se chamava Bravo, acho incrível. Chama-se Patrícia Bravo Mamona. Quando tens Mamona, os outros apelidos
Passa um bocadinho para segundo plano. que julgo que nasceu em Portugal, apesar de ser de ascendência angolana, mas julgo que nasceu em Portugal, e que ganhou a medalha de ouro. Não, desculpa, eu disse triplo salto a Oriol Dongmo e não é obviamente nada, é o lançamento do peso, certo? Exatamente. E a Patrícia Mamona é que é o triplo salto. E o Record escreveu gente de bem. Portugueses de bem. Acho eu. Escreveu portugueses de bem? Eu pensava que era gente de bem. Acho que foi portugueses de bem. Ok. Mas eu vou aqui E tu confirmar. achas mal porquê? Hã? Diz-me Porquê lá que por achas tu mal? primeiro porque é que achas bem? Eu acho Porque é que que... tu é que disseste que ias tirar o chapéu? Não, ia tirar o chapéu porque normalmente os jornais desportivos têm muita tendência a fazer trocadilhos. É um clássico, não é? E às vezes há uns que saem bem sobre a bola, não é? Tipo, É portugueses de bem, sim. portugueses de bem. E que... mas raramente se metem em questões de política ou o que seja. E acho graça que tenham tido este golpe de asa de fazerem isto. Obviamente que isto é uma referência ao Dr. Sapo de Lois e à questão de quem é que são portugueses de bem, não sei o quê. Isso Eu acho já estava na net, tipo, a imagem com eles os três a dizer portugueses de bem a girar. Muita gente Já? depois. Ok. Eles só foram, ok, isto está Eu não estava na trending, net. vamos pôr. Pronto, o que tu vais, eu sei o que eu já te conheço. O que tu vais dizer é: isto é só para cair no goto das pessoas e para terem likes e não sei o quê. Não é isso não me choca. As capas de jornal são feitas para vender. Não, estou-te a dizer mas as Acho redações que- são feitas de gajos, as redações são feitas de gajos como eu e tu, ou seja, há pessoas ali que acham claramente que têm que tomar uma posição e que, ou seja, tal como nós aqui dizemos, defendemos certas posições, há pessoas nas redações de jornais que também têm essas posições. Certo. Eu só vou dizer aqui, assim, pá, muito de repente, eu vi isto, vi por coisa e pensei para escrever sobre isso e não escrevi. Já sei o que é que tu vais dizer, desculpa. Vamos é para a vossa terra. Sim, é isso. Isto não é contrapor. Ver se eu consigo. Isto não é contrapor, ou seja, isto é uma bejarda, uma boca para o Ventura, não é? Que diz que só vai ser um presidente, só iria ser um Não é presidente. só para a Aventura, não é só para a Aventura. Sim, mas é para os todas as nacionalistas. pessoas que dizem vai para a tua terra e Sim. não podes criticar Portugal. A questão é que o Ventura chama portugueses de bem a todos aqueles que fazem pela vida. Ou seja, ele exclui dos portugueses de bem aqueles que não querem fazer nada da vida. Quem vive do rendimento de inserção social, quem vive nos bairros a vender droga. Portanto, o Ventura, para o Ventura, estes que ganharam e que tiveram excelência na sua profissão, seriam sempre portugueses de bem para ele. Ele nunca bem, mas, disse que pela cor da pele, pessoas pela cor da pele que atingem sucesso, não são portugueses de bem. Portanto, isto é reforçar Guilherme, o que tu estás a o ser Ventura diz, porque isto é dizer que estes são portugueses de bem porque tiveram sucesso e êxito nas profissões. Os outros que estão para trás e que não têm, a senhora do supermercado, que não aparece na capa do Record, não é um português de bem. É assim que eu Tu que posso és- também interpretar. tu Eu sei que como não é és essa a um intenção, homem. mas... Claro, eu sei como tu és um homem profundamente analítico, que a tua profissão depende disso, e especialmente depende de tu ires dar a volta às coisas e veres os outros ângulos e virares as coisas pernas para baixo. Isso pode fazer sentido. O que eu acho que eles estão a fazer é, especialmente na cena do que foi feito do Mamadou e da ideia do projeto de lei, que é os portugueses que não sejam portugueses, ou seja, portugueses mas não são de origem ou que tenham dupla nacionalidade, não podem criticar Portugal. Eu acho que é na senda disso, é dizer que, man, és português, sabes? Eu acho que é isso, independentemente da cor, mas eu percebo o que estás a dizer. Agora, imagina que agora a Oriol, ou o Pedro Pichardo, ou a Patrícia Mamona vinham dizer o mesmo que o Mamadou disse. Vinham dizer, não, eu acho que Portugal sofre de colonialismo e é um país racista e não sei o quê. O que é que achas que acontecia? O que é que achas que acontecia? Sim, se não achas que ia haver um backlash contra eles apesar de terem ganho as medalhas? Claro que sim. Óbvio. Mas isso é outra história. Eu acho é que... Eu percebo isto e lá está, eu acho que não houve um grande pensamento também de se deviam fazer este título ou não. Foi tipo, isto vai vender, pronto, siga, faz. Não houve, vamos ver as implicações, todas as ramificações e as interpretações. Vamos estudar ao Guilherme Duarte para ver qual é que é. A questão é que eu acho que não é... Pá, tipo, e depois há outra coisa ainda, mas eu percebo o que acontece e percebo a intenção, que é, houve 3 pessoas que ganharam medalhas, que fizeram um feito extraordinário. Sim. E a primeira coisa que a sociedade diz, em vez de dizer parabéns pelo teu trabalho e pelo feito extraordinário, é ainda por cima
de cor. Ah pá. Olha, eles a ganhar ainda por cima de cor. Já estás tu a ser mau. Eu Não é ser mau, acho que é um bocadinho... Eu percebo, não. Claro Pá. que paternalista. Claro sim, que é como Eu quando percebo foi o que a estás altura dizer. do pivô negro, que é, olha Claro, o negro claro. que consegue ser pivô, bem, parabéns. Pá, é um bocado... Tá bem, mas é nem ali toda a gente- uma condescendência que no desporto nem sequer faz sentido, não é? Porque o que não falta são negros a ganhar medalhas Negros de a atletismo. papar as medalhas todas, A não é? papar as Tipo, medalhas do atletismo, sim. Portanto... Claro, eu percebo o que tu estás a dizer, ou seja, e mais uma vez, há gente que vai pensar assim. Mas Não é acho como aquela bonito, história. irónico e poético, é como, atenção, é como aquela nesta história da fase. senhora que eu ouvi uma vez num programa qualquer de televisão sobre o racismo, ou não sei o que, ela dizia: sobre os negros, coitadinhos, também são gente, deixa-os lá viver. Não é? Que é aquele tipo de racismo paternalista, quase um racismo benevolente, não é? Que esta senhora se calhar não ia para a rua bater em negros, não é? Sim, é aquele, já Mas não sei, acho que havia um comediante que dizia isso, que era tipo, quando vais ao médico e aparece o médico que é negro e tu, olha, negro, ok. Sim. Que era tipo, olha, bom para ele, conseguiu ser médico. Aliás, acho que não era médico, era o CK que tinha isso Era assim quem, não é? numa loja, num restaurante. Entra num restaurante e são 3 mulheres negras as donas e ele, olha, 3 mulheres Exatamente. negras têm um negócio próprio. Boa para elas. Estás a ver? Que é um bocado, é aquele mild Sim, mas- racism e benevolente. Claro, eu percebi isso. Não Agora, é racismo aí até, pá, preconceito. o mais que eu acho é racismo, que, não. numa altura em que as questões de raça, de integração, do que é ser português, do Mamadou versus Dr. Sapo de Loiça, tudo isso, pá, é impossível que um evento destes não tenha ressonância nas pessoas de acordo com o seu contexto. Tu não consegues olhar para 3 negros portugueses, sendo que 2 deles não nasceram cá, são naturalizados, de uma forma completamente despojada do que aconteceu nos últimos meses. Eu acho que isso é Claro. impossível. Por isso é que eu estou a dizer que é irónico, é bonito e até poético face aos tempos em que vivemos. A questão é, os gajos que acham que os portugueses não se deviam naturalizar e que não são portugueses e que não deviam ganhar nada, vão continuar a achar. Os gajos que são nacionalistas e racistas vão continuar a ser. E no fundo isto não muda absolutamente Não, nada. claro, está bem, mas Nada. e há outra coisa, porque há aqui uma Não coisa sei que até mais que é ponto mais não era mais importante. bonito ganhou-se e celebrar-se apenas como se celebrava quando foi a Rosa Mota. Não sei até que ponto não era mais útil. Isto é tentares afastar-te. Nós vivemos num contexto, é impossível É o que afastar eu estou a isso. dizer. Mas Claro. era bom sinal não se referir a cor da Era, pele. quando, Pronto. se vivesses numa mundo sociedade perfeito, pós-racial, sim. isso Pronto. aconteceria, não é? Isso era o ideal. Eu agora não sei se isto é necessário ou se é benéfico ou coisa, mas percebo que aconteça e eu Pois, também próprio não também sei se é benéfico. acho bem, tipo, para esses nacionalistas. Também não sei se é acho bem benéfico, também não sei se chupem muda, todos. também não sei se muda Mas- nada, também não sei se muda nada, mas é mais ou menos, mais uma vez, aquela ideia que já falámos aqui, quase filosófica, do estrangeiro bom e do estrangeiro mau, do negro bom e do negro mau, não é? Uhum. Do negro, aliás, existia isso, não é? O negro da casa e o negro da senzala, não é? Sim. Era o negro da casa, mesmo entre os próprios escravos havia isso, não é? Que era o negro que tinha privilégios e que era melhor, mais bem tratado pelo dono, sim, era esta a expressão, horrível, mas é esta a expressão, não é? E foi aquilo que nós falámos do Marcelino da Mata, não é? Versus o Mamadou, que é, não, mas estes são bons porque estes representam as nossas cores e ganham medalhas, não é? Portanto, também é essa um bocado essa discussão do... Por isso é que eu disse há bocado, então e se o gajo que ganha medalhas e diz, não, eu escuto, pá, eu adoro estar em Portugal, este país é fixe e não sei o quê. No entanto, eu tenho a dizer que... E depois dizer todas as suas agruras Claro, que todos então, nós tiveste temos, isso não com é? o Quaresma, né? Quando o Quaresma se pegou com o Ventura, Claro. também tiveste isso. E Aliás, o que eu acho lindo nesta não é merda naturalizado. quem é que é o português que não disse milhares de vezes na sua vida este país de merda, estou farto disto, só aqui é que acontece. Portanto, a maioria dos gajos pode dizer, mas se for um gajo com um nome como Mamadou ou outro nome qualquer, já não pode, não é? Isso é que eu acho graça. Sim. Epá, eu percebo o fenómeno. É como um filho que é adotado chamar nomes aos pais. É um bocado ingrato. Estás a ver? É mais parece mais ingrato, não é? E aqui as pessoas pensam assim, então tu vieste para aqui, naturalizaste, nós demos-te um país, uma vida melhor do que aquela que tu tinhas, porque senão Calma, não terias vindo para cá, e agora estás-te a queixar. A questão é,
A pessoa está-se a queixar porque vê pontos de melhoria e quer melhorar o país onde está. Claro, não se está claro. a queixar a dizer que é uma merda e que isto não devia existir este país. E além disso, há outra duas coisa. formas diferentes. Tanto não é? a Oriol, tanto a Oriol como o Pichardo acredita que eles podiam se naturalizar na Alemanha. Tipo, não precisavam de vir para Portugal. Ou em Espanha, ou outro país qualquer da Europa. Tipo, ou seja, estes têm competências no sentido, têm uma valia de mercado, por isso é que o Benfica foi buscar o gajo a Barcelona e trouxe para cá e não sei o quê. Portanto, o que eu acho é que tu não podes atirar à cara destas pessoas. Pá, para mim, eu já disse isso no outro podcast, és o direito, que é, se tu decides dar a nacionalidade a esta pessoa tem exatamente os mesmos direitos de qualquer gajo que tenha a nacionalidade que nasceu cá. Claro. E tu podes dizer, mas devia estar grata. Pá, tu podes achar isso. Agora, eu acho que a partir do momento em que tem o passaporte, pode dizer o que ela bem entender. Claro, E obviamente. dizer que é preciso mudar isto, eu sou maltratado, tenho nacionalidade, mas sou vítima disto ou daquilo. Sim, e a cena do Mas estar grato ao país. Sim. Mas o que é estar grato ao país? Lá estamos nós a pôr, a personificar, não é? Países, entidades como os países. É tipo, o país é racista. Não, as pessoas são racistas. Portanto, o que é que grato ao país é grato a quem? A quem estava no governo na altura, a quem estava no CEF, a quem assinou os documentos. Sim. Então isso, entretanto, muda as políticas e muda as coisas. Tens que continuar a estar grato ao país. Claro, Quer dizer, agora entrávamos numa ditadura de extrema-direita em Portugal é essa. E as pessoas tinham que estar gratas ao país. Claro, não. Claro, exatamente. Não. A história do Obiquel é essa. O Obiquel, por exemplo, tem que estar grato à família, quando ele veio para cá e começou a trabalhar nas obras, e é que a família que o acolheu, não é? Sim. Ele está grato, ainda está, ele fala disso nas entrevistas. Mas imagina que o gajo foi ao CEF tentar tratar dos papéis e que foi maltratado, como acontece a muitos estrangeiros que vão ao CEF e vêm lá com mais experiências. Pá, são duas coisas diferentes. Ok, estas pessoas ajudaram-me, acolheram-me, deram-me de comer quando eu trabalhava nas obras, mas eu fui ao ACF e eram os filhos da puta comigo, não é? Sim. Portanto, as coisas são um bocadinho... E o contrário também é válido, não é por teres a experiência má no CEF que deves demonizar... Portugal é uma merda porque um gajo no CEF se tratou mal. E também há outra coisa, que é... Há pessoas que vão ao CEF e têm uma boa experiência, não é? Olha, e há pessoas que não voltam. Não é? Como o ucraniano. Exatamente. Exatamente. Mas olha, já que falamos do Dr. Sapo de Loiça e que já não falamos dele há algum tempo, pá, eu tenho que trazê-lo para a conversa porque saiu uma grande... Foi a capa da revista do Expresso, aliás, escrita pelo Vítor Matos, que foi meu colega da faculdade, que é um jornalista que eu tenho respeito e que é um gajo que acho que é um gajo sério e que faz um bom trabalho. E a reportagem não trouxe coisas absolutamente novas àquilo que nós já sabíamos. Portanto, troca-tintas, aproveitador, dito por não dito, síndrome de Messias, está tudo lá. Mas há alguns também, não é? No fundo. Hã? Um político também, no fundo. Sim, não é? Exatamente. Mas há algumas coisas, pá, que eu... umas porque têm graça e outras porque eu acho que vão mais além daquilo que nós já falámos aqui, que é, isto é um gajo, é um burlão, quando chegar ao poder vai ser como os outros. E eu acho que há aqui uma coisinha que o distingue. Tem tudo isso, mas que o distingue. Bem, e uma das coisas que eu achei genial é que sempre que ele fala da sua epifania religiosa, porque ele diz que teve, não é, aos 14 anos, quis ir para o seminário e depois quando foi numa viagem ao Médio Oriente, veio de lá completamente mudado, teve no seminário, viveu numa espécie de casa podia ter ido viver com os pais, mas decidiu, quando saiu do seminário, viver numa espécie de... não é albergue, não sei como é que se chama, mas numa paróquia ali da Baixa, que tem um dos padres mais conservadores do país, que inclusive dão missa em latim, coisa que o Vaticano deixou de fazer, ou seja, segundo o Concílio Vaticano II, disse, esquece lá isso do latim, que os gajos não percebem nada, se calhar para estarem mais próximos da palavra do Senhor, vamos dizer isto nas línguas locais. E para perceberem, quando a gente pede o donativo, eles perceberem, né? Que se é em latim ninguém percebe nada. E o que ele diz é que sempre que ele fala dessa epifania, fala com... A expressão é, depois de uma epifania religiosa que o marcou, fala sempre disso com lágrimas nos olhos. Ou seja, ele tem esta questão de... Não sei se ele acredita nisto ou não, mas fala com uma espécie de um enlevo, como quase se falasses do teu filho, ou do teu pai morto, ou do teu filho que tu amas, não é? Sempre com um lado emocional que depois
é reiterado quando porque isto é um perfil misturado com uma entrevista. Quando o Vítor lhe pergunta, lhe diz, quando diz que Deus lhe deu uma missão, usar isso na política não é invocar o nome de Deus em vão? Porque é pecado invocar o nome de Deus em vão. E ele diz, mas eu acredito mesmo nisso. Ele disse, não estou a dizer que não acredita, mas invocar o nome de Deus em vão é pecado. Ou que ele diz, acho que não. Ok. Portanto, ele contradiz a doutrina da Igreja, não é? Quando acreditamos que o que fazemos tem um propósito, pode ser por convicção, e muitos podem achar que é loucura. Quando o fazemos porque acreditamos que há uma missão divina que nos é atribuída, não temos como fingir que não é assim. Admito que alguns vejam isto como um ego muito grande, por me achar escolhido a dedo para fazer as coisas. Tenho essa convicção firme porque sei o que me aconteceu na vida e que se não tivesse Deus e religião, provavelmente era um taxista de Algueirão Mem Martins. E diz o Vítor, não deixa de falar como um taxista por causa disso. Sim. E o que eu queria dizer em relação a isto... Eu gostava era que, se eu tivesse que arriscar, eu diria que havia uma grande população de taxistas que gosta do André Ventura e que vota nele. Sim. Claro. Não é? Eu acho que os taxistas, isso é ofensivo para os taxistas, o que ele acabou de dizer. Se eu não tivesse sido escolhido por Deus, eu era um simples taxista. Não é? É ofensivo. Está a denegrir os taxistas. Eu acho que os taxistas, depois de ouvirem isso, nenhum taxista devia votar no André Ventura. Não é? É paradoxal ele estar a alienar o próprio eleitoral dele. É como ele dizer, se não fosse Deus a tocar-me, olha, era um polícia de giro ou uma merda assim. Não, o que eu acho que ele quer dizer, eu percebo o que estás a dizer, mas o que ele quer dizer é que eu acho que ele não diz isto, eu até acho estranho, parece que agora estou a defender o Ventura, mas pronto, que é, ele não diz isto no sentido de que é mau ser taxista ou ter estas opiniões. O que ele diz é, eu entre estas pessoas que tinham estas opiniões, fui escolhido para as levar mais avante. Ou seja, ele diz, Deus permitiu-me ter outra vida, deu-me esta hipótese de... E é isso aqui é que me preocupa. Que é, repara, isto não é uma coisa que vem de agora, porque, é uma conversa de quem foi abusado, pá. Foi abusado por Deus. Repara, eu conheci algumas pessoas com algumas destas características, não é? Que são pessoas que, de repente, conhecem uma coisa e essa coisa muda completamente a vida delas. Ou seja, atiram-se para elas com um fervor, para não dizer um fanatismo. Às vezes é uma gaja. Eu conheci um gajo que aos 14 anos... Às vezes é uma gaja. Quando nós ainda nem fumávamos ganzas, o gajo andava a meter pastilhas e ia para raves... E todo fodido e era o drogado. E depois encontrei-o e era um devoto de Nossa Senhora. E a Fátima a pé e de joelhos e de cócaras e o caralho. E eu tenho sempre algumas dúvidas em relação a essas pessoas. Acho que há sempre ali um certo desequilíbrio quando tu vais de uma ponta à outra. Aliás, a história do São Tomás de Aquino, não é? Que era um putanheiro e que depois se tornou um asceta e um fervoroso, um fanático. E que foi o gajo que criou esta ideia de que o pecado original, que vem na Bíblia, era transmitido sexualmente e, portanto, fodeu a vida sexual de milhões de pessoas durante séculos. Mas o que eu queria dizer é que nós aqui muitas vezes falamos de uma coisa que vem aqui neste artigo, que é, contam aqui as vezes que o gajo chegou à frente, que foi falar com os gajos dos programas de futebol, com os gajos do Correio da Manhã, com os professores da faculdade, dizem que o gajo era super graxista com os professores da faculdade. E a determinada altura perguntam-lhe, dizem, mas você... a ver se eu encontro aqui. Há um padrão. Parece que você é que se propõe a toda a gente. E ele diz, não tenho nenhuma vergonha nisso. Eu tive que fazer para chegar onde cheguei. Eu acho muito curioso isto, porque é muito fácil tu teres um discurso de dizer, eu sou proativo, eu fui falar com toda a gente. Mas a verdade é que na minha carreira, nas carreiras que eu conheço, é verdade que eu me cheguei à frente muitas vezes. Mas muitas vezes as pessoas também vieram até mim por causa do meu trabalho. Ou seja, eu não andei sempre a pedinchar coisas. Não andei sempre a bater à porta. Andei desde andar em restaurantes a pedir emprego, a mandar currículos e a falar com pessoas. Mas não foi sempre assim. Ou seja, esta ideia de que tu seres exclusivamente proativo é uma coisa acima de total suspeita. O gajo propôs escrever a biografia do Fernando Seara, escrever a biografia do Luís Filipe Vieira. Ou seja, é sempre com pessoas poderosas, não é? Ou seja, ele nunca mandou para o programa de crime da CMTV. Falou com o Pedro Guerra, que ainda é primo dele, que estava num programa de futebol. Ou seja, ele nunca fez isto, pelo menos que venha aqui, a ir a uma instituição em que
pá, sei lá, em que uma papelaria, uma merda qualquer, não é? Ou seja, é sempre alguém que também tem mostra poder. um bocadinho que ele não tem assim muita skill, não é? Porque quando tens skill as pessoas lembram-se de ti, não precisas estar sempre tu a ligar para elas. Não, mas o gajo foi um dos melhores alunos, o gajo teve 19 na Faculdade de Direito. Está bem, mas isso era na área dele. Tudo o resto que ele fez não era da área dele. Comentar futebol não é ser advogado, não é? Claro. E o que eu acho é que, sim, há aqui um lado que há um gajo que é o Jorge Castela, que... E repara, eu estou a falar desta questão de caráter porque isto é importante e já vou lá chegar aonde eu quero. Que é o Jorge Castela, que era um colega dele de faculdade, que fez o curso com ele, era um gajo mais velho, que foi fazer o curso, já com 50, ou o que era, e que diz: o André odiava o Le Pen, abominava o Salvini e tinha asco da AfD, que é o partido da extrema-direita alemã, e era anti-trampista. Não é? Isto para dizer o quê? Pá, que sim, que o gajo já mudou de opinião não sei quantas vezes, nós já sabemos isso, portanto isso já não é uma novidade. O que eu acho que é coerente nele é a cena religiosa. E eu lembrei-me daquela frase do George Carlin que diz: meus amigos, quando o fascismo chegar à América, vocês não vão ver suásticas, vão ver cruzes, dizia ele. Para, eu não estou a dizer que, quando falamos aqui de fascismo, não é de gajos com botas cardadas a marchar no Terreiro do Paço, não é? E a meter pessoas em comboios. Mas esta cena que ele tem constantemente... Aliás, ele aqui admite que praticou as chamadas penitências físicas, que são mortificações com silício, que são uma... Pá, que hoje em dia, antigamente era feito de pele de cabra, mas hoje em dia é tipo... são tipo uma... Como é que se chama esta merda? Pá, são tipo uns fios que tu usas que têm umas merdas, umas protuberâncias e que te causam um desconforto, não é? Tipo, não te causam sangue, mas causam desconforto. Que é uma coisa que é a penitência física. E o gajo pergunta-lhe... castigos físicos como? Pergunta-lhe o jornalista. Como materiais religiosos de castigo, como o silício e outros. E cheguei a usá-lo, como virei a usá-los depois, já quando estava na universidade. Também usava disciplinas, isto é, os chicotes, a autoflagelação. Ele diz, não quero dar grandes detalhes sobre isso. O que quer dizer é que vivia a religião de forma diferente dos outros. De forma diferente dos outros. Ele tem esta cena de ser o troca-tintas, é um oportunista, quando chegar ao poleiro é um poleiro. Mas eu acho que ele acredita mesmo que é um escolhido. Porque isto não é de agora. Isto vem desde quando ele tinha 14 anos. E isto aproxima em termos de crença, não em termos de ação. Exatamente dos fundamentalistas religiosos, sejam de católicos ou sejam do ISIS. Que é a ideia de que Deus está do teu lado. De que tens as costas quentes por Deus e que, portanto, isso te permite estar acima... ou seja, permite quase fazer o mal em prol de um bem maior. Estás a perceber? Ou seja, ele pode acreditar, que se calhar como acreditam os gajos do ISIS, de que mesmo que ele prevarique, mesmo que ele faça coisas como dizer que os ciganos são isto, ou contradizer-se, ele acredita que aquilo é para um bem maior. E isso é que eu acho que é perigoso. Porquê? Porque, repara, ele agora está num estado, mas estas patologias, se é que se podem chamar patologias, quando são alimentadas com o poder... não é? Como aconteceu com o Sócrates, por exemplo, com a mitomania do Sócrates, elas só vão piorar, não vão melhorar. Tipo, ele não vai chegar. Imagina que ele chegava a ministro da administração interna de um governo do PSD. Pá, ele não vai ficar melhor. Não é? Ou seja, ele vai acreditar que ainda é mais o escolhido. E é isso, aqui que o perturba. Se calhar gosta mais de poder do que de Deus, portanto, e da religião. E tal como ele é um troca-tintas e muda de valores e de opinião ao sabor do vento para ter likes, ele também é menino para cagar de alto para o seu Deus em troca de poder. Eu por acaso tenho dúvida. Eu acho que provavelmente a única coisa aqui nele que é coerente é esta questão de Deus. Pá, porque tu não vais para o seminário aos 14 anos e não ficas a viver numa paróquia e não usas merdas de silício. Certo, mas tu tens padres que acreditam em Deus. Se não for uma merda em que tu acredites mesmo. Se não for uma merda... Tu tens família, ou seja, ele teve problemas com a família. Ele teve problemas com a família por isto, porque a família não queria e queria que ele voltasse para casa. Sim, mas tu tens padres que acreditam em Deus profundamente e sabem que foder crianças é pecado. E fodem crianças na mesma. Claro, mas mas é isto que estás a dizer, é o que eu estou a dizer. Sim. É o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que depois, no fim de contas, se tu queres prevaricar ou ser vais ser como os outros, vais fazer aquilo que não é Deus que te vai impedir de o fazer, se não impede os padres de violar crianças, alguns padres de violar crianças. Ele, se quiser
onde ele vi que está o poder, que é realmente o objetivo dele, se tiver que Claro, mas é isso que eu alguns estou a valores, dizer, que é- valores, entre aspas. Para ele estar em consonância cognitiva, não é? Ou seja, em que, então, mas porquê é que eu estou a fazer coisas que não são bem vistas por Deus? Ou pela doutrina cristã? Porque Deus quer, não é? Deus está a dizer, eu sou um escolhido. O que eu estou a dizer é que, na base da sua motivação, aquilo que pode justificar os seus comportamentos, o troca-tintas, o dizer... Por exemplo, há cenas muito engraçadas, que é a questão dos livros dele, não é? Que o gajo meteu frases de professores dele, do PhD, da Irlanda e da Inglaterra. E os gajos disseram, pá, eu nunca lhe dei autorização para o gajo pôr frase alguma que fosse sobre o livro dele, não é? Sim. Ou seja, é um gajo que Mas disse a inventa... frase que os ou seus- não? Não, segundo o que me parece, não disse a frase. Uma coisa é gajo não dá diz, não, autorização o para René- pôr, outra diz que não ter dito. Diferente, não é? Não, há um gajo aqui que diz que não disse a frase. Não disse frase nenhuma. Não, pá, isso também, que o nome toda a dele- gente mete no currículo, tem excelentes capacidades em termos, toda a gente mete no currículo, ele pronto, leva isso um bocadinho mais à frente. Não, mas o que tu estás a dizer que é, e só para terminar, que é que quando eu li isto, e por isso é que eu voltei a falar dele, porque pá, já não me interessava, já falámos do gajo aqui, que é, pá, quando tu descobres que um miúdo de 14 anos vai para o seminário, que faz esta viagem, que vem de lá modificado, que tem esta visão da religião, que se dá, a única fotografia que o gajo tem na secretária dele, não é da família, não é da mulher, não é de ninguém, é deste padre que dá missa em latim. Não é? Eu acho que isto é provavelmente a cena mais séria e mais coerente em relação a ele. É isto, é esta crença. A crença de que... pá, e que é muito comum em gajos que são líderes e que se tornam... Quando eu digo grandes líderes, não é bons líderes, mas que é a ideia de que eu sou escolhido, eu tenho uma missão para isto. Isso preocupa-me um bocado. Olha, só tenho pena de ele ter escolhido a religião errada. Gostava mais que ele tivesse escolhido a religião islâmica para ser fanático, porque mais cedo ou mais tarde arrebentava-se. E era bom para todos. Podia ser que se rebentasse na Assembleia, também não se perdia grande coisa. E era bom para todos. Olha, e aí se calhar conseguia logo, não sei se conseguia reduzir 230 para 100, mas também como nunca estão lá os 230, era fácil reduzir para 100. Pelo menos naquele Agora dia estavam lá 120. o religioso católico, fanático, o que é o máximo que ele vai fazer? Né? Vai fazer trafilhice Já e dizer que tiveste não as foi ele. cruzadas, já tiveste as cruzadas. Pô, mas isso já não volta. Portanto, o que é que ele vai fazer? Comer crianças? Não sei. Fazer merda, Não, mas eu roubar não tô- e depois repara, justificar com a Bíblia? Repara, eu não te estou a dizer, eu não estou a dizer que, imagina que ele chegava a primeiro-ministro e que obrigava todas as pessoas a ir à missa e que perseguia minorias religiosas, que toda a gente tinha que se converter. Eu não estou a dizer isso. Claro, até Estou a porque as dizer pessoas do já ponto de- não vai pegar isso nunca. Claro, estou a dizer do ponto de vista psicológico da pessoa. Estou a falar de uma coisa claro. interior. É maluco. Sobre a personalidade dele. É maluco. É um aldrabão e é maluco. Pronto. Em vez de ser só aldrabão e é maluco. Mas pronto. Pode ser, Acho que podemos- que até a religião seja a salvação dele. Pode ser que na altura, quando ele se veja confrontado em fazer realmente o mal, não sei só da boca para fora, ele pense, não, mas não é isto que Deus quereria. E isso faça dele uma pessoa melhor. Pode ser, o que te preocupa poderá ser no fim aquilo que faz com que o gajo seja só um político como os outros e não tente praticar mais mal do que os outros políticos já fazem, não é? Só para terminar, duas coisas para terminar. Uma, ele diz que essa viagem à Terra Santa despertou nele uma vontade de estudar arábico e hebraico, línguas em que Ventura alega ter um nível aceitável. Achas que isto é verdade? Ninguém sabe, né? É tipo, eu sei Farsi, também sei, sou fluente em Farsi. Agora aparece-me aí, tens-me apresentar alguém que sabe a Farsi. É fedido, há poucos. E que Mas até quis pode aprender ser. o próprio aramaico, a língua em que Jesus falava. Que era para depois poder ver o filme do Mel Gibson, que é Sim, falado sim. em aramaico, não é? É. E a última coisa é... Que era mau a jogar uma a bola. citação. Hã? Que era mau a jogar a Sim. bola. Os gajos foram lá a Martins perguntar, gajo, lembras-te do gajo? É pá, o gajo nunca viu o gajo aí a jogar a bola na praceta. Ele diz que jogava a bola, não jogava nada. Sim. Que é... Ele tem 2 livros, não é? Um deles é sobre um ciclista com SIDA, que ganha a volta a Portugal, e outro é sobre terrorismo islâmico. E que apanha a SIDA na bicicleta. Não é? Que alguém teve lá alguém com SIDA Não sei, sentado não. antes, ele senta-se e apanha SIDA. Mas Não sempre que tinha ele sentou sling. sem calções. Não tinha sling. tinha sling, não. A bicicleta. Vou apenas fazer uma pequena citação de um dos livros e diz assim: os seios de Rosa estavam duros e ele acariciava-os com fervor,
deixando aqui e ali restos de saliva. Agarrou-lhe depois a cabeça como quem leva uma criança a comer o que está no prato e trouxe-a junto ao seu pénis duro e tenso. Bonito. O que eu tenho a dizer é, nada como numa sequência sexual fazeres uma imagem com uma criança. É sempre... Pode ser, pode ser uma dica. Pode ser uma dica. Agora, eu queria que os nossos ouvintes todos comentassem se o Gonçalves já tinha ou não citado e lido esta passagem no podcast. Já tinha lido esta passagem? Eu acho que sim, mas podes-me só ter mostrado. Mas eu só li esta passagem porque é que vem no Expresso. Não fui a procurar outro sítio. Eu tenho ideia que já... Ou mostraste-me só a mim. Eu sei que já li aqui uma passagem sexual dos livros dele. Pá, posso estar a confundir. Porque essa parte... Eu já tinha lido, pelo menos. Posso estar a ser injusto e ter sido noutro sítio, mas eu já tinha lido essa passagem da cena de levar a criança ao prato ou o bebê. Mas tinha ideia que... O bebê! Já estás a dizer que é um bebê, tipo. É o bebê. Olha aí que ainda és castrado quimicamente. Porque as crianças já comem sozinhas. O bebê Mas então o que eu te quero dizer dizer é, se estou a repetir, peço desculpa, não o fiz por esquecimento e só o fiz porque era o que aparecia no texto. Portanto, cheguei lá e tipo... Não, queria só tirei do saber, texto, para saber se sou eu que estou a criar falsas memórias ou se és tu que estás a perder as tuas. Para saber. Pois, não sei. Mas é perfeitamente possível. Mas repara, é uma situação calhar... que merece ser lida 2 vezes. Atenção. Não, mas não é só isso, repara, aqui é muito fácil, é assim, houve um artigo que falava só sobre os livros dele, um artigo da Sábado, portanto, é muito provável que o jornalista que escreveu este artigo do Expresso tivesse ido ler esse artigo, Sim. E tal como o meu critério entre as várias citações foi este, porque é uma passagem suscetível de riso e por causa desta comparação, claro, o critério dele foi o mesmo. Sim. Portanto, é uma questão de probabilidades, ou seja, ele foi buscar os mesmos documentos, não é? E utilizou uma frase que a maioria das pessoas provavelmente também utilizaria se quisesse mostrar o ridículo disto, Sim, não é? claro. Acho Sim, que é sim. mais por aí. Sim, não estou contra a escolha da citação em si, é só para saber se eu estou maluco ou não. Só para isso. Até é mais para Não mim. estás. Para Não saber estás, é se- muito provável. É muito saber. provável. Eu acho que tu ficaste um bocado inquieto com a minha voz sexy. Foi isso. Quando- Não, a coisa que me passou pela cabeça é tu levas a cabeça da criança para o prato, mas quem é que alimenta as crianças assim? Que esfregas a cabeça no prato como se fosse um cão? Come esta merda. Eu realmente vi isso no meu ATL. Vi isso, uma história que provavelmente eu já contei, que foi uma rapariga não queria comer e estavam ali a dar-lhe a comida, ela fazer um escarcel, depois vomitou e pronto. é foda. A comida, que era arroz com carne, passou a ser sopa. Depois do vomitado, Oh, Guilherme. foram buscar uma Guilherme, tu colher e continuaram e obrigaram a miúda a comer aquilo. Sim. Verdade. Isso foi em que ano? Pá? ATL na 1725. buraca, prima. ATL na buraca, Tug Life. Isto Se fizessem essa merda a um filho meu, pá, eu entrava lá com um pau e veio aquela merda à porrada. Isto Tu não fazia, foi- se fizesse, hã? Eu tinha quê? Pá, tinha entre os 6 e os 10, porque eu andei naquela ATL na primária. Mas ela Diz-me era uma mais merda, nova, eu ela sei que devia ter havia- 6 anos. Eu sei que a violência nunca é justificada. Então não é, claro. Se tu tivesses um filho e fizesse isso ao teu filho, o que é que tu fazias? Eu levava, ia recolher vomitado de várias pessoas, imagina, fazia um jantar com os amigos em que bebíamos todos até a vomitarmos tudo, e no dia a seguir levava esse vomitado num garrafão e obrigava aquelas pessoas a beber esse vomitado. Era o que eu fazia. Enquanto eu lhes dava contactos de beisebol nas rótulas, por exemplo. Eu vi, Mas olha, já que lembro-me perfeitamente disto. estamos a falar de comida, vamos para o último tema. Ainda mais. Queres acabar já? Dá mais, estamos a Vamos dar acabar. muito às pessoas já, também de borla. Também É, já não é? Não, Então vamos deixar porque... Hã? Não, mas... podemos falar. Não, então se calhar vamos Não, eu fazer tenho aqui fazer um comida, é mais por isso. Tenho ali... Tenho que... Dia Internacional da Mulher, vais ter que ser tu a cozinhar para a tua namorada não cozinhar, não é? Cozinho todos Então, os mas dias. vamos só aqui falar de, muito rapidamente, não sei se tens sugestões. Não, queria só falar um bocadinho Chegaste a ver aquele filme que eu Ainda- sugeri ou não? Ainda não saquei de sítios totalmente legais ainda. Não, queria porque para explicarmos também o que é que vai acontecer no sábado, não é? Portanto, tem um bocadinho de tempo Exatamente. para explicarmos isso. Sábado, dia 13, é dia 13, não é? É. Dia 13, vamos fazer um live através do Zoom para patronos.
Ou seja, o episódio especial de patronos não vai sair como costuma sair à terça-feira já para os níveis de patronos máximos, não é? Porque nós gravamos tudo de seguida e lançamos para alguns logo. Nem sábado de manhã, como é normal. Portanto, porque vamos fazer em direto, vamos fazer um live às 9h30? 9h30 ou 10? 9h30? 9h30? 9h30. Sim, 9h30. Sábado, às 9h30, podem... Vamos deixar o link. Como é que isto vai funcionar? Ainda pode haver algumas mudanças, mas a ideia é vamos deixar o link no Patreon. E pronto. E vocês, quem tiver, liga-se. Vamos fazer uma coisa que é... Só os patronos... Normalmente só os patronos de nível 2 é que têm acesso aos episódios especiais. E o que aqui vamos fazer é... Vamos abrir a live para todos os patronos, mesmo só os de nível 1. Mas depois fica só o vídeo gravado e a versão gravada que vai para as outras plataformas. Pronto, fica normal para os de nível 2. Mas a live toda a gente pode assistir de nível 1 para cima. Portanto, é uma boa oportunidade também de quem não é patrono se fazer patrono. Nem que seja só por um mês, não é? Sim, só para um mês, ou se quiserem fazem logo um ano com 15% de desconto. Com 15% de desconto. Mas é uma boa maneira. E as pessoas que não conseguirem estar em direto, porque estão a pinar, têm mais que fazer, estão a tratar dos filhos, têm mais que fazer... podem sempre ver depois, nós depois no domingo, imagino eu, no domingo ou na segunda-feira, vamos tratar esse episódio especial, que vai ser em princípio vai ter mais do que meia hora, vai ter pelo menos uma hora. Sim, não? Sim, vai ser maior, sim. E vamos beber enquanto estamos a fazer o podcast. Sim, vamos ver o vinho, uma coisa vamos ver se ficamos bêbados ou não. E portanto muita coisa pode É acontecer. assim, bêbado eu não sei se vou ficar, mas eu já não bebo álcool há imenso tempo. Okay. Não então tenho é melhor bebido começar álcool. logo por um penaltizinho. Um copo de vinho de penalti. E portanto é possível que eu fique tocado, digo-te já. E que tocado não mostre- por Deus, mas pelo álcool, pelo sangue de Cristo, não é? E depois... o que é que acontece quando eu fico tocado? Começa a tocar-me, que é alguma Exatamente. relação, não é? Sim, começas aí a bater punhetas furiosamente. A ideia depois também não sabemos como é que vai funcionar, pois depende também quantas pessoas estiverem a ver a live em direto. Mas pá, haver algum tipo de interação, se calhar depois no fim de abrirmos aí as pessoas poderem entrar, alguém dizer alguma coisa, ou então vamos selecionar antes as pessoas que vão entrar, tipo, não sei, perguntas e depois as pessoas entram, mas não, se calhar abrimos na altura e seja o caos, pronto. É o Sim, caos. abrimos na altura. E O que logo vamos se vê. fazer é porque é sempre que tu abres, sempre que entregas o microfone a uma audiência, tu sabes que muitas vezes há aquelas pessoas que querem falar, não querem fazer uma pergunta, começam Sim, a dizer, mas porque nós eu... aqui podemos pôr mute quando quisermos. Exatamente, portanto o que nós vamos dizer é, tens 20 segundos para fazer uma Sim, pergunta. sim. Não é? Se não fizeres, já foste. Pronto, é isso. É tipo o discurso dos Oscars. Entra a música clássica, entra a banda. Mas é isso, sim. Sim, vamos pôr à partida, não, o podcast vai ser feito. Vai estar toda a gente em mute, não é? Estou só eu e o... Sim. Para nós também é chato, porque era giro ouvir as vossas reações e até risos se acontecerem, como normalmente quando fazemos ao vivo, mas aqui depois vai haver ecos e merdas, portanto nós vamos ter que meter toda a gente mute. Nem sei como é que vão aparecer as janelinhas todas, depende de quantas pessoas forem, mas depois a interação a gente vê como é que faz. Mas vamos experimentar. É isso. Acho que vai ser Sábado, dia 13, Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves, ao vivo é isso. e a cores no pequeno ecrã. Enquanto não podemos fazer pequeníssimo ecrã. mesmo ao vivo com plateia, É verdade. fazemos isto e portanto é isso. Toda a gente que é patrona vai poder assistir e quem não for, epá, já andava a pensar há uns tempos em ser patrono ou assim, olha, está aqui um bom gancho, um bom call to action para se fazerem patronos e terem... Agora, eu não quero dar ideias a ninguém, mas se tiverem a sorte do Guilherme abrir o microfone e nós darmos esses 15, 20 segundos, também nos podem insultar durante 15, 20 segundos. Sim, à vontade. Aliás, eu diria até que se nos estiverem a insultar, eu não Se ponho calhar muito, demos mais mas tempo de antena, damos mais tempo de exatamente. antena, sim. Porque é assim que Exatamente. infelizmente funciona, as pessoas funcionam, dão mais atenção aos insultos do que aos elogios. Sim. Mas Agora, esse rente também depois pode ir parar às redes, não é? Claro, e o sim. vosso patrão ver-vos todos bêbados a insultar-nos. Também Sim, pode ser sim. giro. depois pode terminar, imagina, com toda a gente a despir-se, por exemplo. Pode terminar assim, verdade. não sei, vamos ver. É até onde... Sim. E depois Não também é vamos um meter bocado limites. na base do improviso. É na base Sim, do improviso. não vamos meter limites às coisas, é cortar as vasas já às pessoas. Sim. Portanto é isto. Se tiverem sugestões, por acaso, para a live ou alguma coisa, sugestões, não sei lá, alguma coisa que nós nos estejamos a lembrar, ou que possa ser giro, em termos de interação, mandem vir também nos comentários ou no Patreon e nós teremos em consideração.
É Pode ser verdade. giro fazer algum jogo com a malta. Vamos pensar nisso. A única sugestão que eu quero deixar é que vêm os 3 últimos episódios da série Até que a Vida nos Pare, da qual eu sou um dos autores, juntamente com o João Tordo e com o Tiago Santos, e que eu sei que parece suspeito porque sou autor, mas claramente eu acho que os 3 últimos episódios são os melhores e vão num crescendo e que vale mesmo a pena. Para quem tem acompanhado, não percam os 3 últimos episódios. O próximo é já nesta quarta-feira às 9 da noite, RTP1, a seguir àquele momento creepy as shit que é o José Rodrigues dos Santos a pescar o olho no fim do telejornal. É isso. Que é muito assustador. E pronto, e vejam isso. Aposto que o último episódio é o melhor porque acaba, percebes? É isso. Por acaso não. Por acaso o melhor são aqueles que eu escrevo, mas eu não posso dizer quais é que são. Okay. Vocês fazem por episódio? Nós fazemos, trabalhamos os outlines juntos, tipo, decidimos o que é que vai acontecer em cada episódio, não é? Ok, aqui, e depois cada um escreve o seu episódio, e depois vai e recebe as notas dos outros e é reescrito, mas sim. Ok. Está bem, está giro. E, por exemplo, as pessoas que me conhecem bem, sabem quais é que são os episódios que eu escrevi. Ok. Vou fazer essa análise quando vir tudo. Eu vi o primeiro episódio na estreia, mas agora eu não consigo ver séries assim, depois vou ver tudo de seguida. Ok. No RTP Play. Está bem. É isso. Olha, e o Dr. G? Dr. G é o último episódio também, portanto o melhor, não é? Porque é o último, acaba. E é quando é tudo a pinar. É com a Inês Faria, que é uma atriz, apresentadora de televisão, não faz faísca, influencer também, no Instagram. E é fixe, é divertido. E é o final. É o final da Foram temporada. quantos? 5? 6. Final da temporada, quiçá, do Dr. G, não sei. Poderá haver ou não haver outra segunda temporada. Não está nada a ser trabalhado nesse sentido, portanto... É possível que o Dr. G tenha morrido de SIDA, por exemplo. Por exemplo, de todas, de um cocktail de doenças venéreas. Doenças venéreas, sim. Mas está giro, vejam. É uma visão diferente também. É uma mulher e mais nova. Ela tem 22 ou 23, portanto também é assim uma visão diferente dos outros convidados que foram. Só tínhamos Achas tido, que então, ela é diferente porque achas mais, que ela é mais liberal madura do que os outros? Achas que... Não, que as é pessoas... só Não? é só diferente. Não é melhor nem pior, é só uma visão Não, estou a dizer melhor porque... nem pior, não é melhor. Sim. Estou a dizer, eu acho que hoje, posso estar enganado, tipo, hoje, quem tem 20 anos, apesar de se dizer que se fode menos do que antigamente, eu acho que a maioria das pessoas de 20 anos que fode, portanto, que têm sexo regularmente, é menos empoeirada na cabeça do que há 24 anos. Talvez, mas esse tabu também já foi cortado quando a primeira convidada foi a Joana Gama, né? Porque pronto, que falou de menagens e orgias e tudo, portanto aí já não ficou muito espaço para os outros parecerem mais liberais. Ok. Ela varreu tudo. Ela varreu tudo, sim. Salve seja. Varreu tudo, Salve seja. figurativamente, não é? Sim, Figurativamente. exato. Mas é isso. E pronto. Portanto, vemos-nos no sábado, para quem quiser, se não, cá estaremos para a semana. É isso. Um grande abraço. E o bom dia das mulheres atrasado a todas as mulheres. E a quem Agora se já pode dizer à tua mulher. namorada que já pode sair da cozinha agora, que já acabaste, já pode fazer barulho. Antes fosse, ou eu fazer o guisado, uma carninha guisada, agora vai ter que estar 3 horinhas ao lume ali até ficar mesmo. Ui, que maravilha, ali mesmo a desfazer-se. Vá, tchau. Grande abraço. Até para a semana.